Josué. Eu, quando fui ler esse livro hoje, eu chorei. Como eu sempre falo, é um dos livros mais lindos da Bíblia, né? Mas realmente esse texto, ele me comove muito, ele traz muita chama para o meu coração. Eu gosto muito do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós vemos uma manifestação sobrenatural, né? Da presença de um Deus vivo, de um Deus que está no meio do seu povo, um Deus que responde para o seu povo, um Deus que age, né, em favor do seu povo. No Novo Testamento, Deus não deixa de agir, né? O Novo Testamento é a plenitude da graça, é a dispensação da graça, é o mover do Espírito, né? É a ação de Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Não desmerece nada na palavra de Deus, tá? Mas eu estou dizendo aqui do Antigo Testamento, porque nós vemos a saga, né? A história do povo de Deus, a saga do povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, o povo formado por Deus, e que nos dá a oportunidade de estar aqui hoje, que nos faz hoje ser povo de Deus, né? Nós somos enxertados na videira e hoje nós somos o povo de Deus. E o Antigo Testamento nos dá a propriedade de poder aplicar essas histórias para poder vivê-las na nossa vida. Na verdade, nós temos histórias do Antigo Testamento de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, que ela é tão viva e tão nova quanto o dia de hoje, né? Nós podemos tirar nessas histórias bíblicas, nessa manifestação do poder de Deus, a realidade do poder do Deus que nós servimos. Então, por isso que eu vou usar mais uma vez hoje um texto do Antigo Testamento. E eu não vou pregar o que eu quero, não. Vou pregar o que o Espírito Santo quer, o que Ele quer falar. E tem sido essas pregações que têm sido o nosso sustento, que tem sido o nosso amparo. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias que nós sabemos que Jesus está muito perto de voltar. E se nós não aprendermos a viver por esta palavra, nós não vamos suportar. Porque a Bíblia diz que nós vamos viver o início das dores, né? Infelizmente, nós vamos ter que passar por algumas coisas, né? É necessário. Não vamos viver o período da grande tribulação, mas vamos passar o início das dores até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então cada dia mais, nós necessitamos da revelação da palavra de Deus, para que ela nos sustente, né, todos os dias. Hoje de manhã nós estávamos aqui falando sobre a restauração do altar, e nós estamos aprendendo sobre as 12 pedras que compunham o altar. E nós falamos de 5 pedras aqui hoje: oração, né? Bíblia, quem estava aqui, lembra? Lembra? Então vai falando comigo, vai, vamos lá, oração, Bíblia, o que mais? Ô povo bom, esse é o povo que eu amo, né? As 5 pedras que nós aprendemos aqui hoje: oração, de confissão, né? A palavra de Deus, né? A esperança, primeiro a fé, perdão, a esperança, que é a continuidade da fé, e o amor, que é a pedra principal que sustenta, né, que faz o vínculo das outras 12 pedras que compõem aí o altar do Senhor, que Ele visita para trazer a sua presença. E nos alegrou o nosso coração, nos trouxe uma grande presença, uma manifestação do poder do Espírito muito grande sobre as nossas vidas. E a palavra, ela tem essa propriedade de alegrar o nosso coração. Esses dias podem ser difíceis, podem ser de lutas, de dores, né, de muitas condições, mas essa palavra nos sustenta, ela nos mantém. Então, não deixa de estar na presença de Deus. Você pode ir em muitos lugares, você pode passear, você pode viajar, você pode viver, mas não perca a oportunidade de receber a palavra de Deus, porque só ela pode curar, só ela pode sarar, só ela pode libertar, só ela pode nos restaurar. Amém? Abra sua Bíblia. Não briga comigo, por favor, porque eu vou ler um texto comprido, tá? Mas é tão lindo que eu não consigo deixar de ler. Eu falava assim hoje: eu vou ler só isso, eu vou ler só aquilo, mas eu não aguento, né? Porque é tão maravilhoso que eu quero ler tudo, né? Então, o livro de Josué, capítulo de número 3. É uma história conhecida, mas para trazer a esperança para o nosso coração. Nós aprendemos aqui hoje que a esperança é a continuidade da fé. A esperança é a âncora que nos mantém firmados, né, naquilo que nós cremos, que nós temos certeza que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu esqueci de dar um recado, desculpa, eu vou parar um pouquinho. Eu tinha pedido reunião com a igreja toda, mas eu não consigo, é muita gente. Então, após o culto, eu quero uma reunião com professores e com obreiros e diáconos, tá bom? Porque aí depois eu faço com outra turma, porque é muita gente, a gente não consegue fazer tudo, tá? Então, obreiros e
Professores, porque é o mais urgente para essa semana, tá bom? Os intercessores depois eu vou chamar, porque nós temos coisas separadas aí para falar. Livro de Josué, capítulo número 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos cheguei a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. E então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouve as palavras do Senhor, o vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os reveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. E tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e aos que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, e foram de todo cortadas. E então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo 4. E tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. E chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, e um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, e segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje.
porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou, e passou, e tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo. E passaram os filhos de Rubem, e os filhos de Gade, e a meio tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. E naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Até aqui, amém? Eu sei que é um texto longo, né? E um texto, para quem não conhece, um pouco difícil de entender, né? Mas para quem conhece a história e que se maravilha com as coisas de Deus, né? Que gosta de buscar as coisas de Deus, esse é um texto fantástico, né? Um texto de grande poder, de grande soberania, de grande agir sobrenatural de Deus, né? Semana passada Deus nos trouxe uma revelação, nos chamando de valoroso, né? Nos trouxe aí a direção da palavra, a direção da música que foi ministrada, a forma que o Espírito Santo encheu o nosso coração aqui, nos trazendo valor, a importância que Deus dá para nós, mesmo em meio a nossas lutas, nossas dificuldades. E Deus falando desse valor que pode nos levar a uma vitória, lembra disso? De um valor que pode nos levar a enfrentar os inimigos e ter a certeza da vitória. E falamos aqui domingo passado que Deus sabia muito mais sobre nós do que nós mesmos, né? Que nós muitas vezes nos achamos incapazes de vencer, de ultrapassar os obstáculos, de vencer as lutas que nós temos. Mas que Deus, quando olha para nós, Ele sabe que nós somos capazes de lutar pela nossa casa, por aqueles que nós amamos, pela nossa família e pelos nossos sonhos. E hoje, quando eu estava orando em casa, que às vezes eu fico horas, né, no quarto lá, para poder buscar a revelação do que Deus quer falar, Deus me trouxe novamente como domingo passado, quando Deus falou sobre o valor. Deus falou comigo a respeito de nós, de você, de todos nós como povo de Deus, sermos pessoas capazes de influenciar as pessoas a serem corajosas para vencer. Para que cada um de nós seja capaz de influenciar as pessoas, ou seja, a nossa família, aqueles que nós amamos, influenciá-los para que eles aprendam a ter vitória, confiando no Deus que serve. Então hoje, meu amado, toda essa palavra lida aqui, que talvez seja difícil para as pessoas compreenderem o entendimento dela, tem um propósito principal. É que Deus quer que você seja um influenciador, que Deus quer que você seja alguém capaz de levar outras pessoas a confiar em Deus, mesmo quando os obstáculos sejam grandes demais para serem ultrapassados. Eu queria que você fechasse os seus olhos só um pouquinho, e que você deixasse o Espírito Santo hoje, e nesse momento agora ministrar sobre o seu coração. Se você quer ser um influenciador, se você quer ser um líder da sua casa, da sua família, dos sonhos daqueles que você ama, dos sonhos dos seus sonhos. Se você quer ser alguém como esse homem chamado Josué, que Deus olhou para o coração dele e disse: olha, eu só quero uma coisa de você. Eu estou te chamando para uma obra grande, para realizar uma obra grande na sua vida. E eu quero uma coisa sua, eu quero que você seja corajoso. Eu quero que você não tenha medo do que você vai enfrentar. Eu quero que você saiba que você vai ter muitas dificuldades, mas eu sempre vou estar do seu lado. E eu te chamo para que você seja hoje um corajoso, capaz de levar as pessoas que você ama a viver uma vitória. Eu sei que você está com seus olhos fechados. Eu quero saber se você quer ser alguém fortalecido hoje por Deus aqui, para levar a tua casa, para levar a tua família, para levar teu marido, para levar teu filho, para levar o teu casamento, a conquista da vitória que Deus tem preparado para você. Você quer? Levanta a tua mão aqui hoje, porque o Espírito de Deus está neste lugar aqui hoje, para renovar tuas forças, para encher teu coração hoje de fé, e mostrar para você que é capaz sim. Pode abaixar a sua mão. Para nós, meu amado, essa história fala de uma caminhada de um povo
que tem uma promessa de chegar numa terra prometida. Para nós, terra prometida, eu quero dizer uma coisa para você: é o lugar da vitória que Deus tem preparado. Mas sabe, teve uma coisa que Deus falou para mim hoje lá em casa, que terra prometida é o lugar de gente vitoriosa. Está entendendo isso? Terra prometida é o lugar onde só chegam pessoas que foram escolhidas por Deus para serem mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É você. Você pode aplaudir o Senhor, porque a terra prometida é o lugar que você vai chegar, porque Deus escolheu você para ser vitorioso. Deus escolheu você para ser um incentivador, para ser um influenciador, para ser um homem e uma mulher cheio de fé, capaz de levar outras pessoas para viver na confiança e chegar na promessa que Deus tem preparado para a sua vida. Deus não falou para Josué, esse homem que nós lemos aqui toda essa história, para que ele fosse covarde, para que ele desanimasse. Deus falou para ele: vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter momentos difíceis, mas eu quero que você seja forte e corajoso. 6 vezes o Senhor repete para ele: forte e corajoso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu liberto pela mão poderosa de Deus, no seu amor, na sua misericórdia, no desejo de levar o seu povo para viver uma vida de conquista, uma vida de bênção. Mas nós sabemos que o povo ficou 40 anos andando no deserto. E quando eles foram para receber essa promessa, né, que tudo que tinha que acontecer já tinha acontecido ali no deserto, que não dá tempo da gente falar aqui hoje, senão nós perderíamos o foco da nossa pregação. Já tinha se cumprido, já tinha se resolvido, era hora de tomar posse. Eles tiveram que descer a uma caminhada muito íngreme, porque eles tinham que chegar à terra prometida, e a terra prometida era a terra de Canaã. E eles precisavam descer uma inclinação muito grande, e a primeira coisa que eles enfrentariam ali para chegar em Canaã era um rio, e um rio que estaria muito cheio, transbordando, porque era a época desse rio encher. Esse rio, o Rio Jordão, ele é o lugar mais baixo da terra, não sei se vocês sabem disso. Ele é 800 metros abaixo do nível do mar. Então você imagina, né? Um povo que ficou 40 anos andando em volta, dando voltas, e de repente o Senhor mudar o curso da caminhada deles, mudar o rumo da caminhada deles, mudar todo aquele contexto que eles ficaram 40 anos, porque era tempo de chegar na vitória, e para isso eles tinham que descer a um lugar mais baixo da terra. Sabe o que significa 800 metros mais baixo que o nível do mar? Você imagina que caminhada difícil que foi? Você imagina que angústia que foi? Pessoas que ficaram ali, famílias que passaram anos, filhos que nasceram, que aguardavam essa promessa. Você imagina como ficou o coração deles, esperando, na expectativa de chegar e dizer: olha, depois dessa descida, depois dessa inclinação, depois desse tempo, chegou o tempo da nossa vitória. Eu acredito que todos que estamos aqui hoje, nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos projetos, nós temos idealizações, né? Nós temos coisas que nós queremos realizar nas nossas vidas, e nós ficamos nessa expectativa, nessa busca, nessa ansiedade, né? Do dia após dia. Quando será? Quando vai acontecer? Qual é o dia da minha vitória? Porque a Bíblia nos ensina que existe tempo para todas as coisas, e esse tempo ele pertence a Deus, e é Ele que nos conduz ao caminho da vitória. Às vezes, meu amado, as nossas idealizações, nossas realizações, nossos sonhos demoram para se cumprir, porque Deus está trabalhando, Deus está na sua infinita sabedoria e domínio e soberania, trabalhando em todas as coisas, e o nosso coração fica ansioso para chegar o tempo dessa vitória, o tempo dessa conquista, porque todos nós que estamos sentados aqui hoje, nós estamos aqui hoje porque nós temos a certeza que Deus tem algo muito melhor preparado para as nossas vidas. Você tem, não tem? Você sabe que Deus tem a terra prometida para você? A terra prometida para você eu não sei qual é. Talvez seja a sua realização profissional, talvez seja a restauração do seu casamento, talvez seja aí a idealização da sua vida profissional. Eu não sei qual é a sua terra prometida, não sei qual é a promessa de Deus na sua vida, não sei o que é que o seu coração sonha, não sei qual é a sua expectativa, mas uma coisa eu sei: que Deus te chamou para você ser o forte o suficiente para levar a todos quanto você ama, para viver a vitória que Deus tem preparado na sua vida. Quando esse povo chegou, que eles desceram, e para nós, lembrando aqui que
Uma descida espiritualmente para nós significa, descer para nós significa nos humilhar, né? Nos colocar diante de Deus, nos prostrar perante Ele, ir até ao pó, né? E dizer: Senhor, eis-me aqui, e agora o Senhor pode fazer a sua obra na minha vida. Quando o povo chegou, que eles estavam animados, né? Vamos dizer assim, recuperados de todo aquele tempo de sofrimento, de dor, porque quando a promessa ela está perto para se cumprir na nossa vida, nosso coração regozija, né? Se alegra, você fica na expectativa de ver aquilo que Deus prometeu, de viver aquilo que Deus prometeu. E quando eles chegaram, que eles desceram, que eles foram até o final daquela inclinação, a primeira coisa que eles encontraram foi um obstáculo entre o deserto e a vitória. Um obstáculo entre o deserto, que significou muito tempo de espera e de expectativa, e a promessa de Deus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui hoje, esses dias eu estava atendendo uma pessoa e eu achei interessante, porque ela me disse assim, e eu fiquei prestando a semana toda pensando, e ela me disse assim: sabe, pastora, todas as vezes que parece que eu vou ter uma vitória, todas as vezes que parece que tudo está dando certo, que vai realizar, acontece alguma coisa para não completar na minha vida a obra de Deus. Parece que as coisas de Deus nunca concretizam na minha vida. Eu achei interessante essa colocação. Parece que todas as vezes eu vou lutando, eu vou batalhando, eu vou esperando, quando vai acontecer alguma coisa boa, acontece alguma coisa para que não concretize a realização daquilo que eu sonho diante de Deus. E foi isso que aconteceu com essas pessoas. Quando eles chegaram para tomar posse da terra prometida, que era Jericó, que eles teriam que enfrentar Jericó, eles encontraram um grande obstáculo, um obstáculo intransponível. E agora eles tinham que transpô-lo, porque ou eles iam, ou eles morreriam no deserto. Ou eles seguiriam em frente, para poder tomar posse da promessa que estava do outro lado, que tinha um obstáculo ali impedindo, ou então eles deixariam de crer que o que Deus tinha preparado para eles se cumpriria nas suas vidas. Fecha teus olhos só um pouquinho. Esses são os momentos que a gente passa, quando você chega em determinado momento da sua vida, e você sabe que está tão perto de você viver, tão perto de realizar o que Deus prometeu, tão perto, e a impressão que tem é que vem um obstáculo entre nós, que nos quer mostrar que é impossível de transpô-lo, que quer mostrar para nós que nós não vamos conseguir chegar onde Deus prometeu. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, que o Deus que eu conheço, o Deus que você conhece, o Deus de Israel, o Deus que estava com aquele povo nos 400 anos do Egito, o Deus que os tirou do Egito, esteve com eles 40 anos no deserto, Ele era soberano para que eles chegassem ali e o rio estivesse sem água nenhuma, mas Deus os levou ali com as águas transbordando, com águas por todos os lados. Sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para aquele povo, e Deus quer mostrar para mim hoje, e quer mostrar para você hoje, que não tem obstáculos que não serão vencidos, porque todos os obstáculos serão ultrapassados, serão vencidos, porque Deus estava com eles, e Deus estará comigo e com você durante todos os dias nas nossas vidas. Foi por isso que eles foram levados ali, é por isso que os obstáculos chegam na sua vida, é por isso que talvez amanhã muitas coisas surgirão, e depois amanhã barreiras se levantarão. Você vai olhar para o deserto e você vai olhar para a vitória, e no meio dela vai ter algo que vai dizer para você: você não vai conseguir. Aqui não era diabo, não. É a história real da vivência de um povo que viveu sustentado no deserto pelo maná, pelas codornizes, pela água amarga que transformou em doce, pela água que saiu da rocha, pela coluna que cobria durante o dia, pela nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Um povo que sabia que Deus tinha algo grande, que chamava um lugar que emana leite e mel. Ninguém aqui precisa de leite, ninguém aqui precisa de mel, mas todos nós que estamos aqui hoje precisamos de conquista para viver a vitória que Deus tem prometido na nossa vida. Precisamos de paz, precisamos plantar para colher, precisamos viver o melhor desta terra, porque nós temos direito de viver o melhor desta terra. Eu falei para você que Deus falou para mim hoje que terra prometida é lugar de vitorioso. Eu quero saber quantos vitoriosos tem aqui esta noite.
Aleluia, aleluia. Então você pode aplaudir o Senhor, porque você vai chegar lá. Não tem o que pode impedir. Não tem o que pode impedir. Não tem o que pode impedir você de chegar lá, porque promessa de Deus é lugar para vitorioso, e Jesus já te fez mais do que vitorioso. Eu fiquei imaginando hoje, eu sempre falo isso, deixa Deus usar a sua imaginação, porque se Deus não usar, o diabo vai usar ela. E eu fico imaginando, sabe por quê? Eu gosto de pregar, eu amo pregar. Eu deixei tudo na minha vida para pregar. Porque cada dia que eu prego como se fosse a primeira vez que eu estivesse pregando. E cada história que eu prego como se eu nunca tivesse escutado, se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo ela. E eu entro dentro dela e eu vivo essa história. E eu fiquei imaginando um povo, uma nação que já tinha passado tantas dificuldades, chegando diante de um rio imenso, transbordando para todos os lados. E aliás, um dia eu estudei que esse rio é um rio barrento, muito barrento. Então não é só água não, era quase que uma impossibilidade de caminhar por ele, para passar por lado de lá. Eu fiquei imaginando essas pessoas chegarem diante daquilo. Como que ficou o estado emocional delas? Como que ficou o estado psicológico, né? Como que ficou a fé daquelas pessoas? Como que ficou a esperança daquelas pessoas? Você pode usar a tua imaginação aí e pensar junto comigo? O Senhor falou que Jericó, que Canaã era o lugar da terra prometida, que lá tinha leite e mel. O Senhor falou, agora, porque eu não sei se você leu, é que eu não estou tendo tempo de eu pregar muito a palavra. Mas Josué chamou o povo e falou assim, ó, vamos nos posicionar. Vamos ficar posicionados aqui, porque nós vamos para um lugar que nós não conhecemos, nós não passamos por esse lugar ainda. Você leu aqui comigo? Sabe como nós vamos chegar lá? A arca da aliança, que significava a presença de Deus, ela vai na frente. Nós vamos ficar 2.000 côvados longe da arca. Olha, presta atenção nisso. E por onde a arca for, nós vamos também. Eles não sabiam nem para onde eles iam. Eles sabiam somente que era o caminho da vitória. Que era o caminho da realização dos sonhos que eles esperaram 40 anos para ver. Era a realização do sonho daqueles que tinham a expectativa de viver o melhor de Deus. Eles estavam sendo conduzidos por Deus. A arca era a presença de Deus. Josué era o portador ali da voz de Deus, mas eles eram conduzidos por Deus. Eu fico esperando, pensando nessas pessoas, vendo a coluna durante a noite andando, a arca andando, durante o dia a nuvem, eles chegando naquele lugar. Mas Deus falou que agora era o fim dessa jornada, era o fim dessa peregrinação, que era o começo de uma nova história, era o começo de uma nova vida, de um novo tempo. E eu chego aqui agora, tem águas que transbordam de todos os lados. Você consegue imaginar você parado? Porque a Bíblia diz que que Josué os levou até lá e falou, arme a tenda, que nós vamos parar aqui neste lugar, até ter a direção total de Deus, o que vai acontecer na nossa vida. Diz que eles acamparam em frente do rio. Pararam em frente ao rio, ficaram acampados ali. Você imagina a frustração? Vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas já se frustraram? Quantas pessoas já não se decepcionaram? Quantas pessoas já não ficaram na esperança, na expectativa de agora vai acontecer? E você chega e fica de frente de um grande obstáculo que não te consegue mostrar que aquilo que Deus prometeu na sua vida vai acontecer. Quantas? Todos nós cremos que Deus tem o melhor para a nossa vida. Todos nós sabemos que Deus tem um lugar prometido para nós. E esse lugar para eles era chamado Terra Prometida e Canaã. Para nós pode ser uma vida abençoada, uma vida próspera. Eu não sei, eu não posso aqui delinear todas as coisas, porque cabe a cada um aquilo que espera de Deus. Tem alguém aqui que veio aqui hoje que não quer nada de Deus? Não, meu amado, você quer alguma coisa de Deus. E você sabe que Ele é o único que vai te levar, que vai te conduzir aquilo que Ele mesmo já determinou para a sua vida. Assim diz o Senhor. Olha, eu não sei porque Deus está mostrando isso. Eu só vou passar para você. Eu vi o Senhor mostrando uma pessoa com um sapato novo. Deus trocou o sapato. E o Senhor manda dizer, porque esse sapato é o que vai te levar à nova caminhada, à nova jornada, o novo tempo, a nova história, ao novo que Deus tem preparado na sua vida. Pode receber em nome de Jesus. É um novo
É um novo. Eu não sei para quem Deus está falando isso não, mas Ele trocou o sapato, Ele colocou um sapato novo, desgastou, Deus está pondo outro. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Não para não, não se detém nessa caminhada, porque Deus vai levar você ao lugar da sua conquista. Eu vou falar uma coisa para você, estava cheio de fogo debaixo desse sapato. Diz o Senhor, inclina teu ouvido para ouvir, porque sou o Deus que falo e que cumpro a minha promessa, diz o Senhor. Eu não sei quantas vezes você já parou diante de obstáculos. Eu não sei quantas vezes os obstáculos já apareceram na sua frente. Eu só sei que Deus hoje falou no meu coração, pelo Espírito, meditando, falando com Deus, buscando a sua face. Eu tive um entendimento disso hoje. Deus falou assim, eu podia ter deixado eles chegarem lá e o rio está seco. Mas o Senhor disse, eu os levei até ali. Assim como Ele tem nos levado todos os dias da nossa vida, para manifestar a sua glória e para manifestar o seu poder. Tinha um caminho para ser seguido ali. Moisés reuniu o povo e ele disse, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Está entendendo, meu amado? Vai, volta teu coração totalmente para mim. Põe agora todos os seus sentidos, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções. Se entrega totalmente para mim, porque amanhã a obra que eu prometi na sua vida, eu já estou começando a realizar. Josué, eu quero te dar um recado. Eu prometi para você lá atrás. Eu estou te dizendo que a partir de hoje eu começarei a engrandecer o teu nome e eu te exaltarei. Pode aplaudir o Senhor, porque é a tua vida. Deus está dizendo para você, não é este rio, não é o Jordão, não é a água dos rios transbordando que impedirá a obra que eu comecei na sua vida e que eu vou completar. A partir de hoje, começarei a te engrandecer diante de todos. Chega! Ei, caralho, estou como a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não tem obstáculos que podem impedir o que Deus preparou para você. Enquanto eu estava aqui profetizando os sapatos, o Espírito Santo estava falando outra coisa aqui. E às vezes eu passo, mas o Espírito Santo traz de volta. Mais uma vez diz o Senhor. Que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, e você sabe disso. E o Senhor manda te dizer que já foi determinado lá no ventre da sua mãe. E você vai viver o que Deus determinou na sua vida. Pode estar difícil, mas não será impossível. Josué seguiu um caminho buscando que todos voltassem totalmente de coração para Deus. Josué leu a palavra para o povo, sabia disso? Chegou lá, pegou a palavra, começou a ler a palavra para todos que estavam lá. E Josué foi aquele que eu falei aqui no início. Alguém que foi capaz de influenciar as pessoas para crer, para confiar, para chegar diante do obstáculo e não desistir não. E ter a certeza que se Deus permitiu que o obstáculo estivesse ali, Ele mesmo vai construir, vai edificar, vai trazer a condição para que você possa superar todas as dificuldades que apareceram na sua vida. Josué chegou perante eles e disse assim, escuta o que eu vou falar aqui. Eu só vou falar uma coisa para você que ele falou aqui numa palavra bem fácil. Ele disse assim, vai acontecer da seguinte maneira. Está entendendo? Você está entendendo? Ele chegou perante a nação, leu a palavra e com toda a fé e confiança no Deus que ele servia, com toda a autoridade da revelação de Deus que estava no seu coração, de um Deus que o chamou para ser forte e corajoso, ele não chegou assim, ai gente, e agora, o que nós vamos fazer? Ai, mais um sofrimento, de novo, problema outra vez não, ai gente, rio cheio, o que vai ser de nós? Ele disse o seguinte, eu quero dizer uma coisa para vocês, vai acontecer da seguinte maneira, amanhã, quando os sacerdotes e os levitas pegarem a arca do Senhor, e eles colocarem os pés sobre as águas, é
elas se abrirão e nós passaremos a seco, e nós vamos viver a vitória que Deus tem preparado na nossa vida. Está entendendo? Assim é que vai acontecer. O Senhor falou, e é assim que vai acontecer. Vai acontecer que amanhã nós colocaremos aqui os sacerdotes, a presença de Deus, e Deus estará nessas águas, e nós vamos chegar na promessa de Deus na nossa vida. Eu vou falar uma coisa aqui, não é para você confundir não, porque às vezes eu vejo uns pastores fazendo besteira aí, mas essas palavras ordenou o milagre. Você consegue identificar? Posso ouvir um glória a Deus aqui? Um aleluia? Essas palavras ordenaram o milagre, porque o que ele falou foi exatamente o que ele sabia do seu Deus, a confiança que ele tinha no seu Deus, a certeza que não tem obstáculos que são intransponíveis quando o nosso Deus está presente na nossa vida. Eu aplaudi a Jesus se fosse você de novo, porque o que está preparado para você é teu, e ninguém vai tirar, ninguém vai roubar o que é teu. Assim de inimigo em Jericó, homens fortemente armados, preparados para derrotar o povo de Deus, mas a palavra de Deus diz que 40 mil homens armados passaram a seco e foram para Jericó e tomaram posse da terra prometida. Entende o mistério? 40 mil homens, não contavam mulheres, nem crianças, nem os velhos. 40 mil soldados, homens armados, preparados de guerra, passaram a seco. Isso significa que Deus não só abriu as águas, mas Ele também limpou a lama, e o povo passou para tomar posse da terra prometida. Pode aplaudir, meu amado. O teu Deus te faz caminhar. O teu Deus te faz caminhar. Não tem impedimentos para Deus, não tem impedimento para as promessas de Deus. Jericó, Canaã, terra prometida, é lugar de vitorioso. Diga, eu quero estar lá. Este é meu lugar. Nunca foi fácil para ninguém. As pessoas falam para mim, pastora, tudo para mim é difícil, para mim também é. Nunca foi fácil, mas não existe impossíveis para Deus. Não existe impossíveis para Deus. Não existe impossível para Deus. Você está ouvindo? Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Os inimigos estavam lá em Jericó, contando que aquele obstáculo deteria o povo de Israel, mas se esqueciam que Jeová estava à frente daquela batalha, e certamente ela seria vitoriosa em nome de Jesus. Você tem um lugar, você tem uma promessa. Eu não vou me deter muito na pregação não. Deus quer você como uma pessoa não só valorosa, como domingo à noite Ele falou aqui e confirmou na música que nós cantamos, mas Deus quer você como alguém capaz de influenciar, capaz de levar as pessoas a enfrentar as dificuldades pela fé, tendo a certeza que Deus nos levará à conquista das suas promessas. Você não é só alguém nessa vida, você é alguém que Deus determinou a sua vitória. O lugar da sua vitória está preparado por Deus, e agindo Deus, ninguém impedirá a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Não importa as dificuldades, se a presença de Deus estiver na sua vida, a presença de Deus estava ali representada pela arca. Colocaram os pés, ficaram com os pés lá. A Bíblia diz, se você ler de novo, que quando eles colocaram os pés, as águas ainda estavam lá, porque eles molharam os seus pés. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram com os pés a seco, porque Deus fez com que as águas se juntassem. Deixa eu te falar uma coisa para você. Radã e Serã eram cidades extremamente distantes. Sabe onde as águas foram para lá? Para lá e para cá. Eu nem sei a distância, porque para passar mais ou menos 80 mil, não sei quantos mil pessoas ali, as águas tinham que estar bem longe, bem afastadas. Esse é o poder do Deus que você serve. Ele faz abundantemente mais, infinitamente mais do que tudo que você pode esperar. Esse é o Deus. Radã e Serã, vai as águas para lá, porque meu povo vai passar e a promessa se cumprirá na vida deles. A partir de hoje, diz o Senhor, eu começarei a te engrandecer. A partir de hoje, a minha obra será na sua vida, e você será exaltado, e todos reconhecerão, porque diz a Bíblia que Josué, a partir daquele dia,
foi reconhecidamente alguém que ouviu a promessa de Deus e que a cumpriu na sua vida. Quantos Josué tem aqui hoje? Aleluia. Vou perguntar de novo, quantos Josué tem aqui hoje? Aleluia. Vão reconhecer a obra de Deus na sua vida. A vitória é sua. O pessoal do louvor pode subir aqui. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração. Fale para Deus dos seus temores. Hoje, quando eu pensei nas pessoas paradas ali, acampadas perante as águas, pensando como que eles passariam, imaginando o que seria, eu fiquei imaginando o desamparo que eles sentiram. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, que esse desamparo, muitas vezes nós sentimos quando nós somos deixados pelas pessoas que nós amamos. Pessoas que são desamparadas por aqueles que amam. Pessoas que passam momentos difíceis nas suas vidas e se sentem sem ter ninguém por perto. Esse foi o sentimento daquelas pessoas. Desamparo, medo, insegurança, incerteza do amanhã, desânimo, vontade de desistir, vontade de abandonar tudo. Mas tinha alguém ali, que era o homem que Deus escolheu para ser forte e ser corajoso, para determinar o milagre e dizer, vai acontecer desta forma. Eu quero convidar você para ficar de pé. Você influenciador da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você que tem objetivos, que tem sonhos, que tem idealizações, que tem desejos. Você que quer viver o que Deus prometeu. Você que quer tomar posse do teu lugar, porque este lugar é para vitorioso. Determina o que vai acontecer. Diga que hoje, porque o Senhor falou para Josué, pode falar para eles, que a minha presença fará com que os obstáculos sejam vencidos. Então você tem o direito, porque a presença de Deus está na sua vida, porque o Cristo que você serve, ressurreto, habita em você, porque o sangue dele derramado na cruz te tornou mais do que vitorioso, e hoje ele te fortalece no Espírito, para que você determine como vai ser a sua vitória. Ordene o seu milagre. Ordene o seu milagre. E tome posse da promessa, em nome de Jesus. Fala. Eu nem quero abrir o olho, eu não quero que você abra o olho também. Se tiver obstáculos aí impedindo você de viver essas promessas, diga, vai acontecer assim. Deus vai entrar nesse negócio. A mão do Senhor vai ser colocada aí, e certamente eu vou viver a promessa de Deus na minha vida. Jericó, os inimigos estavam do outro lado, morrendo de medo, porque eles sabiam que Jeová tinha se levantado para levar o seu povo. Mas certamente eles ficaram lá do outro lado pensando assim, quem sabe o medo desse rio não os faça desistir. Quem sabe os covardes não resolvam desistir da promessa. Quem sabe os covardes não olhem para a totalidade das águas do rio e esqueçam do poder do seu Deus. É isso que o inimigo conta. A sua derrota, ela não existe. Derrotado é o teu adversário, mas ele conta com a tua desistência e com o teu desânimo. Mas se você for o homem que vive pela fé, que confia no Deus que você serve, e que sabe que a presença dele é capaz de levantar as águas dos rios e separar para que o povo passe a pé e sem lama nenhuma, certamente você vai derrotar o teu adversário e vai tomar posse daquilo que é teu, em nome de Jesus. Deus te chama. Deus te chama para ser forte, para ser corajoso, para meditar na sua palavra, para não desanimar, para cobrar ânimo no teu coração, porque muitas dificuldades virão, mas isso não será impedimento para você viver a sua promessa.
Você tem o seu pedaço. Você tem a sua promessa reservada, sabe disso? Deus de pactos, que guarda as suas promessas, que cumpre a sua palavra e guia teu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra. Por tua graça estou aqui. Aleluia. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpre a tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou É maravilhoso. É maravilhoso. Você habita no esconderijo do Altíssimo, meu amado. Aleluia. Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Tome posse da sua promessa. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, Oh, aleluia. Ele cumpre. Tudo que foi liberado sobre você hoje vai se cumprir sobre a sua vida. Toda a autoridade desta palavra, todo o poder desta palavra, toda a promessa, toda a herança que Cristo conquistou para você na cruz, é direito seu. Aleluia. Por isso, meu amado, é isso que nos torna vitoriosos. É isso que tira todo o medo do nosso coração, que tira toda a tristeza, todo o desânimo. É por isso que nós temos fé, a suficiência para ir em busca da nossa vitória. É por isso que nós cremos na vitória. Diga para o Senhor: ao sair deste santíssimo lugar. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. Tenha certeza disso. Não desista. Não pare diante do rio transbordando. Tem algo preparado para você e você vai chegar lá. Apenas confie, apenas confie. descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, Que cumpre. cumpres tua palavra. Você já é vitoriosa. Tua família é vitoriosa. Tome posse da sua promessa. Tome posse do que Deus tem preparado para você. Tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. É por isso, ó Deus, que a
graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do seu Espírito seja todas nós, hoje e para sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Abraça o seu irmão, fala para ele, não esquece, terra prometida é lugar de vitorioso. Aleluia.